O livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 13, você sentado mesmo, a palavra de Deus é assim: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Você pode dar glória a Deus? No fim dos dias. No fim dos dias. Pois bem, é exatamente sobre isso que essa palavra que Deus colocou no meu coração. Fim dos dias. Quando olhamos para o momento atual que nós vivemos, nós percebemos que estamos vivendo o fim dos dias. Interessante que o livro do profeta Daniel, ele começa totalmente contrário do seu encerramento. Ele começa contando a história de um jovem que está sendo deportado, levado para a Babilônia, e ele faz parte de uma nata, a nata da realeza. E esse jovem Daniel, quando percebe que ele tem um longo caminho a estar dentro da Babilônia, ele resolve falar com Deus. Ele resolve se abster das coisas que são lançadas aos jovens da nata de Israel. Ele estaria fazendo parte de um pensamento de um grande homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor não é somente uma potência militar, ele era um grande estrategista. Pega todas as nações que ele vai conquistando, pega a nata, pega os profetas, pega os adivinhos, e com isso ele começa então a trazer para dentro da Babilônia e agregar conhecimento. Ele quer saber quem é o Deus de Israel. Ele quer saber quem é o Deus de nação tal, de nação tal. Com isso, ele traz para dentro da Babilônia um conhecimento, agregar conhecimento de todos os deuses. Estamos falando de uma nação que está pisando em solo, próximo ao Éden. Estamos falando de nações que estão dentro do Oriente Médio, que ainda sente o perfume do jardim do Éden, que estão pisando em lugares onde os deuses, o próprio Deus pisou, andou sobre esta terra. E então o Daniel começa narrando que Daniel resolve se abster, e quando ele vê e percebe que está dando tudo certo, o jovem Daniel não é só mais o jovem Daniel, ele se torna um homem de oração. E quando ele começa a orar, Deus começa a trabalhar na vida dele. Está em um lugar em que há limites para aquele que foi para ali como um cativo, mas agora ele faz parte lá do principado. Ele faz parte dos 3 grandes maiores presidentes da Babilônia. A sua palavra é firme, é forte. Os reis, quando vão tomar conselho com ele, chamam ele e ele se torna um dos primeiros. Você conhece Daniel da história linda e narrativa da Cova dos Leões. Você conhece os amigos de Daniel que se comprometeram junto com ele em buscar a Deus e se separar das coisas mundanas. Você conhece eles também de uma fornalha que queimou, e eles estavam lá dentro, e o 4º homem da fornalha. Pois bem, o livro do profeta Daniel vai mostrando a sequência de mudanças dos grandes reis da Babilônia. Então, de repente, o grande rei da Babilônia sai, e os medos e persas começam então a controlar a grande Babilônia. Há um tratado, e esse tratado, reivindicado por eles, faz com que medos e persas comecem a reinar. Daniel, com sua excelência que Deus derramou sobre a vida dele, uma excelência que o próprio Deus diz que ele seria um homem com tamanha sabedoria, que sobre a face da terra nenhum outro homem pisaria com tanta sabedoria. É esse Daniel, que tem uma sabedoria diferente, e que você conhece histórias brilhantes da vida desse jovem Daniel, que os seus cabelos vão ficando brancos dentro da Babilônia. E do capítulo 10 em diante, você percebe que Daniel não é somente um homem de oração. Daniel se torna uma pilastra, ele se torna uma coluna principal de uma transição de algo que Deus pretende fazer. Porque agora Daniel acorda num dia e ele percebe que o que Deus estabeleceu para o cativeiro dentro da Babilônia deveria estar acabando. Daniel começa a orar a Deus. Daniel trata com Deus. E Daniel coloca para Deus que o tempo que Deus havia determinado pelo livro do profeta Jeremias, que seria 70 anos de cativeiro, Daniel não está pedindo, Daniel está reivindicando. E quando ele começa a reivindicar, Deus começa então a trabalhar para que o povo seja liberto do cativeiro. Pois bem, dentro desse panorama, de repente o livro de Daniel parece que para. E Daniel começa a ter visões de anjos. Daniel vê um anjo depois de 21 dias de oração. O jejum de Daniel que todos conhecem. O anjo vem até ele, fala sobre uma batalha, que nos descortina os bastidores e nos mostra Miguel, Gabriel, aquele que trazia a mensagem, aguardando Miguel chegar para que uma batalha fosse travada nos altos céus. E o príncipe da Pérsia parece superior, parece aquele que vai impedir, mas então chega Miguel, e 21 dias depois Daniel ainda está orando. E eu profetizo nessa noite, que você entrou aqui nessa noite e não vai parar de orar até a tua vitória chegar. Deus tem vitória para a tua vida.
Miguel vem, peleja contra o príncipe da Pérsia, e a Bíblia diz que então começa aí uma narrativa totalmente diferente, porque agora não está tratando mais da história do profeta Daniel. Começa a tratar de escatologia, falar de dias futuros, começa a falar sobre a grande tribulação, começa a falar sobre o arrebatamento, mas é no final do livro em que a voz do anjo do Senhor diz: fecha o livro, e naquele dia tu há de se levantar. E ele trava a última palavra dizendo, ele trata a última palavra dizendo: fim dos dias. Fim dos dias. Interessante que para nós entendermos que esse Jesus um dia há de voltar, há duas correntes escatológicas que falam sobre a volta de Cristo, em que os crentes, os servos de Deus, entram dentro de uma dessas grandes correntes escatológicas, por grandes homens que resolveram estudar, e dentro de um fundamento, dentro da Bíblia, eles resolveram estabelecer dois tipos de fundamentos da volta de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,17, diz que naquele grande dia, Joel, com um som de alarido, como uma trombeta, o Senhor há de vir buscar a sua igreja. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz: e nós, ele se insere dizendo, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados, iremos nos encontrar com os nossos irmãos nas nuvens, porque aqueles que morreram antes de nós, têm as prioridades, têm as primícias, estão nos aguardando nas nuvens, e nós nos encontraremos com ele, e estaremos todos os anos, todos os tempos com o nosso Senhor. O apóstolo Paulo se insere dentro de um contexto que ele vive, uma perseguição e um momento difícil. Ele começa a crer que aquele momento é um momento propício para a volta de Jesus. Pois bem, a igreja parou de pregar, a igreja parou de falar sobre arrebatamento, a igreja parou de falar de que Jesus iria voltar para a sua igreja, para buscar a sua igreja. Você não ouve mais ninguém pregar sobre a volta de Cristo, mas Deus tocou no meu coração nesta manhã e falou comigo: eu estou voltando para buscar a minha igreja. Eu estou voltando para buscar o meu povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Você pode dar um glória para Deus bem alto? No Velho Testamento nós percebemos que a vinda de Jesus, o Cristo, foi estabelecida por alguns profetas. O profeta messiânico chamado Isaías diz: um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele será conhecido como Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é um profeta que vai tratar um pouco da vida de Jesus, e ele fala: Jesus está vindo, e ele tem as suas qualidades, ele tem as suas características. Ele é Conselheiro, ele é Deus Forte, ele é Pai da Eternidade, ele é Príncipe da Paz. É esse mesmo profeta Isaías, no capítulo 53, que vai dizer sobre o momento difícil que o Cristo iria passar. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos a Bíblia apontando e determinando de que ele viria, e ele veio. Se formos mais além, nós vamos encontrar outros profetas falando que ele viria, e então ele veio. E quando ele chega, ele vem com alguns adventos, alguns sinais de que ele está vindo. Por um primeiro sinal, nós podemos ler nos evangelhos: o próprio anjo Gabriel desce, entra até Maria e diz: ei, mulher agraciada, tu estás grávida de um homem, o nome dele será o Emanuel, o Cristo. Pois bem, não somente ela, mas anterior a ela, Isabel, sua prima, também recebe a visita do anjo dizendo: eis que você vai ter um filho. Conhecemos também a mensagem que não somente Isabel, mas também o seu esposo, quando entra no templo, o anjo do Senhor está no pináculo do templo, olha para ele e diz: ei, rapaz, lembra de um dia que você pediu a Deus um filho? Lembra de um dia que você falou com Deus? Chegou o momento, vem um rapaz chegando aí, o nome dele será João Batista. Virá como um martelo batendo sobre a pedra. Os sinais começaram a entrar em sintonia com o Velho Testamento dentro do Novo Testamento, porque agora nós vemos João Batista pregando, e aí a Bíblia começa a nos mostrar que na Baixa Galileia, onde havia escuridão, vai raiar uma luz, e essa luz não é outra senão Jesus. Ele pisou sobre a terra. Se formos mais buscar alguns sinais sobre a sua vinda, nós vamos encontrar uma estrela que toda noite ilumina o céu diferente de todas as estrelas que nós olhamos para o céu e vemos. Uma estrela que anda, uma estrela que caminha, mas ela caminha devagar, apontando para um lugar, e ela não tem somente o propósito de brilhar e caminhar, ela tem o propósito de guiar algumas pessoas. São os magos do Oriente. Eles vêm por ela, eles olham para ela e caminham, passam pelos vales, pelos desertos,
e eles chegam em Jerusalém. A Bíblia diz que Herodes descobre que no seu reino, nos seus termos, entrou os magos do Oriente, e ama esses magos do Oriente, e diz: o que vos trouxe aqui, o que nos trouxe aqui? A estrela de Davi, a estrela que veio brilhando, que vem nos direcionando, que nos trouxe até aqui um grande sinal. E então Herodes convoca todos os seus profetas, adivinhos, e ele pergunta: o que se trata disso? Que estrela é essa? Que sinal é esse? Que grande advento é esse? E então um profeta diz: e tu, Belém de Judá, dentre todas, que se considera tão pequeno diante de tantas cidades grandes, tu, Judá, Belém, tu serás aquela que um dia há de sair, aquele que há de apacentar o meu povo, o meu Israel. Foi um grande sinal. A Bíblia diz que os magos continuaram o seu percurso e encontraram com Jesus. Jesus pequeno ainda, tinha acabado de nascer. Eles vão presentear Jesus, eles vão dar mirra, eles vão dar ouro, eles vão dar aquilo que há de necessidade para o crescimento de Jesus. Sabemos que Jesus nasce, e se buscarmos mais algum advento relacionado à vinda dele, podemos sair suavemente de Belém e vamos para as campinas de Belém, e vamos encontrar os pastores que estavam apacentando naquela madrugada, pastor Joel. E de repente um anjo diz: por que estão tudo parado aí? Porque vocês estão aí cabisbaixo? Dá para levantar e dá para cantar um louvor? Se vocês não cantar, o céu vai cantar um louvor. Por quê? Porque lá em Belém, numa manjedoura, está nascendo o Rei dos Reis. Ele poderia ter nascido numa sinagoga de Cafarnaum, ele poderia ter nascido numa sinagoga em Jerusalém, mas não, nasceu numa manjedoura. Mas foi cercado de sinais, foi cercado de adventos que mostrava que ele estava chegando. Pois bem, quando nós lemos o livro do profeta Daniel, que está no Velho Testamento, o profeta Daniel começa a falar sobre o grande dia e fala sobre a grande tribulação. Há duas correntes escatológicas que falam sobre o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo são as pessoas que creem que a igreja será arrancada antes da grande tribulação. Se você não sabe, a grande tribulação, ela está determinada, segundo o livro de Daniel, sobre 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita luta. 3 anos e meio de paz. Aquele homem que será levantado, como o livro do profeta Daniel diz, que de 10 será levantado um. Ele trará não somente uma distribuição de renda tão boa, ele fará com que o seu governo seja tão excelente, porque se você buscar dentro da Bíblia, você vai entender que ele é um grande estrategista, ele é um grande intelectual, ele é um grande homem de conhecimento, ele é um grande homem de guerra, ele é um homem, não é uma pessoa qualquer, ele é o anticristo. Ele só vai entrar dentro do circuito, segundo o pós-tribulacionismo, quando a igreja for arrebatada. O pré-tribulacionismo é uma corrente escatológica que diz que a igreja irá passar pela grande tribulação, e que durante a grande tribulação a igreja será arrancada. Pois bem, nós somos assembleanos de berço, e eu creio no pós-tribulacionismo. Pastor, por quê? Porque os 7 anos da grande tribulação também está ligado aos 7 anos das bodas do Cordeiro. Eu não sei você, mas eu não quero ficar 7 anos na tribulação, eu quero ficar 7 anos na festa das bodas do Cordeiro. Quem está comigo dá um glória para Deus bem alto. A igreja será arrancada, e Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,17 que como um alarido, uma trombeta, e não é qualquer ouvido, estamos aqui, você está ao alcance da minha voz, você está ao alcance desse teclado, está ao alcance da pessoa que está do seu lado, ruídos insensíveis, mas vai ter um dia que pessoas que estão do teu lado não vão ouvir o que você vai ouvir. Tem pessoas dentro da sua casa, do seu lado, que não vai ouvir o que você vai ouvir, porque a trombeta vai tocar. E eu quero ser sincero contigo, a qualquer momento ela vai tocar. Deus te trouxe aqui nessa noite para acertar as tuas veredas, os caminhos, decidir a tua vida, tomar conselho com Deus, acertar o que tem que acertar. Se preocupou com tanta coisa, se preocupou com o casamento, se preocupou com a festa, se preocupe com o carro, se preocupou com uma empresa e parou de se preocupar com a volta de Cristo. Deus está vindo buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus está levantando os últimos homens e últimas mulheres para ser as bocas de Deus sobre esta terra. Trombeta vai tocar, e eu quero falar para ti nessa noite, meus ouvidos estão preparados para ouvir a grande trombeta tocar. Olha para quem está do teu lado e diz: prepara o ouvido, a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. Pois bem, falamos dos sinais que falava da vinda de Jesus.
Herodes descobriu então, por intermédio dos magos, que o rei dos judeus nasceria em Belém da Judéia. Providenciou que matassem mais de 2.000, segundo os grandes historiadores de época, crianças que iam de 0 a 2 anos de idade. Morreram por causa que eles queriam pegar Jesus. Jesus vai para o Egito. Conhecemos a história de Jesus. Pois bem, Jesus é assunto ao céu. E então ele nos faz uma promessa. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando abrimos no livro de Mateus capítulo 24, começamos a entender um pouco do que antecede a vinda de Cristo. Fala sobre momentos difíceis, guerras, nações contra nações, filhos contra pais, filhas contra mãe, batalhas internas, lares sendo destruídos, e vivemos isso hoje. Se olharmos para o passado, podemos dizer que sim. E alguns dos seus discípulos, no capítulo 24 do livro de Mateus, pergunta sobre o grande templo, e Jesus olha para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra quando o Filho do Homem vier a esta terra. Nós estamos vivendo a nossa vida, estamos nos preocupando com tantas coisas e paramos de olhar para os sinais. Herodes era um ímpio, mas ele resolveu atentar para o sinal do Messias. Os magos não eram conhecedores de Cristo, mas resolveram atentar para o sinal da estrela. Nós estamos vivendo vida desapercebida do trono da glória de Deus, de que Ele está voltando. O apóstolo Paulo tinha uma vida tão íntima com Deus, que ele vai se inserir dentro da palavra, dizendo: nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Tamanha era a sua preocupação, e se policiando para subir aos céus com Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que não dá para viver a vida que nós estamos vivendo, que não dá para viver essa vida medíocre que você acha que está bom para você, que não dá para viver esse negócio que você anda pensando que vai ser dessa maneira que você quer. Deus mandou dizer para mim e para você que o que Ele promete Ele cumpre, que ninguém vai descer a sepultura sem se cumprir aquele que Ele prometeu, porque Ele se compromete com a palavra dEle. Mas Deus está mandando te dizer nessa noite: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Olhamos hoje para a geopolítica internacional e percebemos as nações estão em movimento. Percebemos a Europa dando sinais de alerta, dizendo que estamos próximos de uma terceira grande guerra mundial. Olhamos para os nossos vizinhos e percebemos a fome, percebemos as lutas internas, percebemos a corrupção, a tirania. Olhamos para dentro dos nossos governos e percebemos a corrupção instaurada, seja ela no judiciário, seja ela no legislativo. A corrupção se instaurou de uma maneira, e talvez você tenha se esquecido, que a grande primeira batalha no céu foi por causa de corrupção. O livro de Ezequiel diz que Deus olha para Lúcifer e diz: na mão dos teus trabalhos foram encontrados corrupção. Vivemos em um tempo em que nós estamos preocupados com coisas tão temporais, que passa, uma dor de cabeça passa, uma ansiedade passa,